nome é Jessé Moreira, sou engenheiro agrônomo, coordenador de ATER do Centro de Formação e Organização Comunitária, o CEFORC, que é o responsável pela ATER, né, a Extensão Rural, Assistência Técnica e Extensão Rural, no lote 6, que é a Chapada Diamantina e Irecê, pelo projeto Bahia Produtiva. Nós estamos aqui hoje para fazer uma roda de conversa, né, em virtude da situação que nós estamos vivendo, né, de isolamento, para que nós possamos continuar com as atividades, né, de assistência técnica e extensão rural, que foi elaborada aí pela CA, um aditivo emergencial, no qual nós, né, vamos fazer diversas produções técnicas para serem levadas até as associações, os beneficiários, né, e os dirigentes de associações. E estamos aqui mais uma vez para fazer esse bate-papo, né? E o bate-papo de hoje será com o Dr. Fábio Lúcio, e Brígida fará aí as apresentações e começaremos nosso bate-papo de hoje. É um prazer estar aqui com vocês e nós vamos falar, então, sobre gestão da propriedade rural, né? E como preparar e como adequar uma pequena propriedade ou mesmo uma pequena agroindústria, né, para a certificação orgânica. Esse vai ser nosso principal conversa hoje. E apresentando o Fábio, né? Ele é doutor em fitotecnia pela UFV, consultor em certificação de propriedades orgânicas e consultor em cafés orgânicos, mas eu vou deixar ele também falar um pouquinho mais do seu trabalho para depois a gente entrar nas questões propriamente ditas. Nosso modelo de bate-papo vai ser vai ser assim, ele se apresenta, em seguida a gente começa a fazer algumas perguntas pertinentes partindo de uma situação real. Por favor, Fábio. Olá a todos e a todas. Com imensa alegria que eu estou colaborando com essa atividade aí do CEFORC. E as apresentações já foram feitas. Atualmente eu presto consultorias tanto para fazendas, para pequenas propriedades, agroindústrias também, que tem como objetivo buscar a certificação orgânica da sua produção. E nesse trabalho eu também presto serviços de auditoria para uma grande certificadora, e nesse trabalho a gente acaba conhecendo bastante diversas realidades, né, da certificação orgânica, porque muitas vezes a gente vai fazer uma auditoria numa pequena fábrica de chocolate artesanal, familiar, e na outra semana a gente já está indo numa grande indústria, numa grande multinacional, por exemplo, que faz seu chocolate também, né? E do ponto de vista também de fazendas, às vezes a gente visita fazendas pequenas propriedades, outras vezes fazendas grandes também. Então isso dá para a gente uma experiência de estar organizando, né, de estar auxiliando as pessoas nesse processo de obtenção da certificação. Porque, por incrível que pareça, a lei é a mesma, independente do porte, né, da unidade de produção. Então, desde uma fazenda com meio hectare a uma fazenda com uma indústria pequena ou grande, ela está sujeita à mesma lei de agricultura orgânica. E nisso eu já gostaria de comentar isso, que no Brasil existe uma legislação e todas as normas da agricultura orgânica, elas são pautadas por lei, né? Então, é um protocolo de sustentabilidade, é um protocolo de produção, mas pautado por leis nacionais, tá?
e eu inicio dizendo que essas mesmas leis são válidas para os 3 tipos de certificação orgânica que a gente tem no Brasil, né? Que é a organização de controle social, né, com a venda direta, os sistemas participativos de garantia e a certificação por auditoria. Esses 3 tipos de certificação seguem as mesmas regras. E o que a gente vai tratar aqui serve para esses 3 tipos aí de certificação. A gente vê, nós trabalhamos com grupos, certo? Diversos grupos de agricultores familiares, né? Que estão no contexto da Chapada Diamantina, certo? E que, às vezes, há uma certa confusão em se dizer: não, eu não sou orgânico, eu sou agroecológico. Ah, não, eu não sou agroecológico, eu sou orgânico. Então, perante a legislação, essas denominações têm influência? Qual que é? O que seria certo eu dizer? Então, pela legislação, um produtor ele só pode se autodeclarar como produtor orgânico, e dentro do conceito de agricultura orgânica estão incluídos os termos ecológicos, agroecológicos, biodinâmico, natural, outros que possam vir a surgir, todos eles estão enquadrados pela lei, né? Então, eu só posso afirmar e comunicar isso ao mercado, essa que é a grande questão da certificação, que é uma comunicação ao mercado. Eu só posso comunicar ao mercado se eu estiver se eu for certificado ou estiver em processo de conversão dentro de uma dos 3 tipos de certificação. Do contrário, eu posso estar infringindo a lei atual, tá? O que a gente precisa entender é que é uma normativa e que ela vai ter princípios, né, e que esses princípios precisam ser seguidos para eu estar dentro da lei e eu poder utilizar os mecanismos de identificação da produção orgânica, né? Eu costumo dizer que certificação nada mais é do que comunicação para o mercado. Quando eu decido certificar a minha produção, seja ela uma produção vegetal, seja ela uma produção animal ou um produto agroindustrializado, eu estou me propondo a seguir uma norma de produção, a seguir princípios de produção, e eu quero comunicar isso para o mercado, para que o mercado confie, né, de que eu estou seguindo um protocolo de produção. Fábio, eu vou contextualizar qual é a realidade dos nossos empreendimentos, das nossas associações que estão ligadas a esse projeto Bahia Produtiva na Chapada Diamantina e alguns no território de IBC, e talvez sirva de norte para você falar sobre essa adequação, de como que as associações, né, os beneficiários precisam se organizar para obter, né, quando tem interesse de obter essa certificação, seja ela, né, como você falou, por esses 3 tipos de metodologias que tem de certificação. Nós temos na Chapada Diamantina como um todo, nós temos 24 empreendimentos, 25 empreendimentos, né, associações, e temos uma cooperativa em diversas cadeias produtivas, né? Nós temos desde produtores de leite, temos também algumas agroindústrias, né, algumas cozinhas comunitárias, como nós chamamos, que produzem derivados de mandioca, algumas polpas de frutas, e elas estão em várias fases de implantação, desde iniciando a construção, algumas reformas, mas também aquelas que já estão em produção, né? Nós temos, por exemplo, a Prata de Cima, a Prata de Baixo, que trabalham com polpas no município de Ceabra, comunidades do município de Ceabra que trabalham com polpas de fruta e derivados de mandioca. Tem o Morrinhos de Baixo, que é no município de Souto Soares, que trabalha também com polpa de fruta
já estamos em produção, né? Então, nós temos diversas fases, né, estágios aí de implantação e de execução dessas agroindústrias e também de produção, né? Produção de galinhas caipira, produção de caprino ovino. Então, é uma realidade bastante diversa, né? Desses empreendimentos aí que nós atendemos aqui na Chapada Diamantina. Nossa até que a gente desenvolve é uma terra sempre voltada para a agroecologia, né? E entendendo que a agroecologia é essa ciência aí que trabalha todas essas outras metodologias que você fala, de agricultura orgânica, biodinâmica, né? Então, é bastante diversa, mas a maioria dos nossos empreendimentos sempre estão com essa, né, com essa expectativa de implementar a agroecologia, a agricultura orgânica e também obter a certificação para que possa alçar outros mercados. Exatamente é isso que se propõe o processo de certificação, né? Se você tem um processo produtivo diferenciado, né, com respeito grande à questão ambiental, à questão social, né, e coloca em prática aquilo que está presente na legislação do orgânico, nada mais justo do que esses grupos de produtores, essas agroindústrias, buscarem a certificação, né? Buscar comunicar isso para o mercado, visto que é um mercado com crescimento importante, e agora nesse contexto de pandemia, né, de coronavírus, já saíram algumas pesquisas que as pessoas vão buscar alimentos produzidos de uma forma mais sustentável, né? Alimentos mais seguros do ponto de vista da segurança alimentar. Então, nada mais justo do que buscar isso. E eu costumo dizer que a certificação ela não é algo difícil, né? É algo trabalhoso que exige uma organização aí da questão mesmo da gestão para que se venha a obter e aproveitar os seus benefícios, né? E você falou uma coisa interessante. A gente separa em dois processos, tá? A gente fala, por exemplo, você falou de fábrica de polpa de fruta e também cozinhas comunitárias que fazem derivados de mandioca. Nesse ponto, nós temos que separar a certificação em dois momentos. Um é o momento onde eu vou produzir a matéria-prima. Então, nesses dois exemplos, né, a matéria-prima vai ser a da fábrica, a da cozinha comunitária, vai ser a derivado da mandioca, né? A matéria-prima vai ser a mandioca, então eu vou ter o processo de produção da mandioca, de acordo com a lei da agricultura orgânica, e depois eu vou ter também o processamento dessa mandioca, transformando ela nos derivados, vai ser uma outra parte do processo de certificação, né? Agora, eu preciso isso estar alinhado um ao outro? Não, eu posso ter uma agroindústria que produz polpas de frutas, mas essas frutas são adquiridas, né, de produtores outros, tá? Então a gente tem que separar esses dois procedimentos aí. Inclusive, numa mesma propriedade, se eu tenho as duas coisas, se eu planto a mandioca e se eu processo essa mandioca, se eu transformo em derivados, eu vou ter aí funcionando dois processos de certificação, um da produção da mandioca e o outro da transformação. Ô, doutor Fábio, eu gostaria de perguntar para o senhor, nessa linha aí mesmo, né? Se eu tenho uma plantação de cenouras, por exemplo, na minha horta eu tenho cenouras, né? E eu quero levar para a feira, isso é muito comum nas nossas feiras, aqui a gente encontrar já, por exemplo, a cenoura, a abóbora cortadinha, a palma cortadinha, né? Se eu faço esse processo, isso está dentro da certificação do produto
produto ou do processamento? Eu queria que o senhor deixasse isso mais claro para a gente. Se você apenas pega uma cenoura, em vez de vender ela inteira e você pica, né, e coloca numa embalagem, numa bandejinha, por exemplo, né, continua sendo ainda a produção de matéria-prima, tá? Agora, se você vende essa cenoura, você transforma ela, se você adiciona algum ingrediente, se você, além de picar, você faz um outro processamento em cima disso, aí você já parte para o que a gente chama certificação do tipo de processamento. Tá? Então, é o caso de uma polpa de fruta. Eu já processei, eu não estou vendendo ali o produto in natura. Né? Ela está processada, ele já entrou, passou por um processo, por uma máquina, e aí a gente tem que verificar a limpeza dessa máquina, por exemplo. Quando eu só apenas pico essa cenoura, eu apenas estou mudando a forma de entrega, de comercialização desse produto. Mas, E por aí, exemplo, sim, desculpe. não, pode complementar, que eu já vou entrar para um outro caminho. Tá. Então, nesse caso, e se eu tenho, por exemplo, nós temos nas comunidades que nós atendemos, nós temos produtores que já são orgânicos, ainda não estão certificados, estão num processo, inclusive começa a ter um processo aqui na Chapada Diamantina de sistemas de garantia, né, os SPGs, mas eu tenho na mesma comunidade uma pessoa que ainda não entrou em transição, ainda está com o seu produto convencional. Mas esses dois produtos vão para a mesma agroindústria. Nesse caso, como é que eu procedo? Nesse caso, sim, é possível que uma mesma agroindústria processe os dois tipos de produtos. Então, vamos pensar aí no derivado de mandioca. Tá? Tem essa fábrica, essa cozinha comunitária, ela pode processar um produto agroecológico, né? Uma mandioca produzida de forma agroecológica e outra produzida de forma convencional. O que ela tem que fazer? Basicamente, é separar o momento desse processamento. Né? Eu não posso misturar esses dois produtos, são produtos distintos. E aí é a gestão da agroindústria e a gente tem adequações a serem feitas para eu processar, né, isso de forma separada, de forma a eu, no final do processo, eu saber daquele derivado da mandioca, tal lote foi feito com a mandioca agroecológica, tal lote foi feito com a mandioca convencional. E a gente fala que essa separação pode ser no tempo ou no espaço. Algumas agroindústrias, elas têm duas linhas de processamento, né? Dois equipamentos, por exemplo. Então, um só passa produto orgânico, agroecológico, o outro só passa convencional. Mas, na maioria das vezes, só existe um equipamento. E o que é realizado? Normalmente, se processa primeiro o produto orgânico, né? E, posteriormente, num outro momento, se processa o produto convencional. Aí a gente fala separação no tempo, tá? Mas é possível. Lembrando que nós estamos fazendo esse bate-papo para encaminhar para os nossos agricultores e presidentes de associações e gestores das agroindústrias, né, da agricultura familiar. Então, eu acho que esses exemplos são importantes da gente sempre lembrar, né, e falar. Nós temos também produtores de café nos nossos grupos, nos grupos que nós atendemos, né? E alguns são orgânicos, até certificados, e outros não, outros são convencionais, mas eles utilizam a mesma máquina de beneficiar o café. Como é que você recomendaria que fosse feita esse processamento do café? Bom,
Inicialmente vai fazer uma limpeza, né, dessa máquina, tá? E aí nessa limpeza já tem que estar bastante atento ao produto utilizado. No caso, uma máquina de café não se usa produto, mas numa cozinha comunitária se usa algum tipo de detergente. Tem que ficar atento à composição química desse detergente, se ele tem um princípio ativo permitido pelas normas, né? Então, vai fazer a higienização dessa máquina, vai se processar, inicialmente, se processa uma quantidade pequena do produto orgânico. Então, pegar esse exemplo do café. Vamos ali processar, então, 30, 40 quilos de café em coco para passar nesse benefício, né? Esse café vai ser separado, esse café ele é orgânico, mas ele vai ser separado e vai ser vendido depois, vai ser classificado e vai ser vendido como convencional, né? E só depois você entra descascando, beneficiando o café proveniente da produção orgânica. Isso porque o objetivo é evitar contaminação. Então, se eu passo um volume de café orgânico, né, e considero ele como convencional, eu diminuo o meu risco de, no meu produto final, seja o café em grão cru ou depois um café torrado e moído, eu reduzo a possibilidade desse produto estar contaminado com algum produto da agricultura convencional que não estaria permitido no orgânico. Tá? Fábio, Mas, sim. Como você falou aí anteriormente, desses dois processos distintos de certificação, o da produção e o do beneficiamento, né? Como é que você poderia dizer, vamos tratar agora da produção, né? O que é que você diria para as associações, para os agricultores e beneficiários que precisam e querem se organizar para começar um processo de certificação? Qual tipo de certificação você iria sugerir e como seria esse processo de organização deles para iniciar, né, isso aí? Excelente pergunta. Porque muitas vezes a gente já entra num bate-papo de qual que é o melhor tipo de certificação, né? E a conversa ela tem que ir por esse caminho baseado na sua pergunta. A primeira pergunta que eu faço, né, para a gente chegar na resposta, é a seguinte: qual é o produto, vamos dizer, que aquele grupo de produtores já tenha, né? Ele já sabe qual é o seu produto. Tá. A pergunta é o seguinte: qual é o mercado que eu vou atingir com esse meu produto certificado? Tá certo? Qual é o mercado? Se o meu mercado é um mercado local, né? Se o meu mercado é a feira que acontece no meu município, na minha região, e eu tenho um contato direto com o consumidor final, né? Com a pessoa que vai consumir o produto que eu estou ofertando, que eu estou vendendo, aí uma certificação do tipo de organização de controle social para venda direta, ela já é interessante, porque ela não tem praticamente custo nenhum, basta o produtor se autodeclarar, né, e informar isso para o Ministério da Agricultura, quando ele faz a venda direta. Se ele faz a venda um pouco maior, no mercado mais regional, onde ele vai ter algum processo de intermediário nisso aí, e aí ele já tem que partir ou por um sistema participativo de garantia, ou até mesmo por uma certificação de auditoria. Então, isso vai funcionar de acordo com o mercado. Agora, igual a Brígida comentou, um grupo de produtores de café tem o objetivo de vender esse café lá para a Alemanha, por exemplo. Então, ele não vai ter contato com o consumidor final. Nesse processo de comercialização, vai ter uma série de intermediários, né? Então, aí, o mais indicado seria uma certificação por auditoria, onde você contrata uma empresa para que faça todo esse processo de inspeção e que ateste o seu produto. Então, isso vai muito em função do mercado que eu pretendo alcançar. E foi muito boa essa pergunta, porque esse é o primeiro passo, né?
meu produto, para onde que eu vou vender? Então é isso que vai decidir, em função disso que vai decidir a minha certificação, né? O meu tipo de certificação. Ah, e assim, aí é interessante que quando a gente fala para vender para fora do país, aí a gente tem que se adequar, além de se adequar à legislação brasileira, a gente tem que conhecer as normas da produção orgânica desses outros países. Aí a gente tem que seguir, porque existe diferença entre a legislação brasileira e as normas europeias, as normas americanas, tá? E normalmente o pessoal pensa que ela é mais rígida do que a brasileira. Não, não tem isso. Tem aspectos que a norma brasileira é bem mais rígida. Mas esse é o primeiro passo, definir o mercado. O segundo passo seria eu estabelecer um planejamento da minha produção, tá? Porque isso você vai precisar apresentar, independente de qualquer tipo dos 3 tipos de auditoria, você vai precisar apresentar o que na lei chama de plano de manejo orgânico. É um planejamento, é uma descrição das práticas que você vai utilizar para estar fazendo aquela produção, seja a produção primária, seja o processamento, o beneficiamento. E aí eu É acho muito que é onde a gente interessante pode conversar mais aí sobre o que é esse plano de manejo, né? Pensando que nesse bate-papo de hoje a gente está pensando mais na parte de gestão, não vamos entrar nas técnicas, pensar em como que eu adequo a minha propriedade, como eu obtenho a certificação. isso. Eu acho que isso vai ser um primeiro papo de muitos. É, uma outra questão que eu acho importante, que você já falou mais atrás, né, sobre segurança alimentar. Então, assim, qual que é a importância da certificação nesse aspecto? Né? Assim, de agregação de valor para aquele mercado que eu escolhi. Quais são os outros aspectos assim da, que a certificação é importante? Esse é o principal aspecto, né? Como eu falei, para mim, certificação, e isso muda muito, para mim, certificação é uma comunicação que eu faço para o mercado, né? É uma identidade que eu dou para das normas que respeitam esse e aquele aspecto. Mas o principal a questão mesmo da segurança alimentar, né? É de que eu estou confirmando para o consumidor, né, que eu sigo aquelas normas e que aquelas normas elas buscam minimizar um resíduo de um agrotóxico no meu produto. No caso de uma agroindústria, que aquele produto ele segue normas rigorosas da vigilância sanitária, né? Então, a certificação é essa comunicação para o mercado, é essa identidade, né? Que eu afirmo no mercado, eu atesto, né? E eu tenho uma garantia de que o produto tem essas características. E com relação, nós estamos aqui, já agora faltando 1 minuto, né? Mas eu acho que depois a gente pode continuar, para que a gente traga mais essa questão do planejamento, né? Se falar do planejamento da propriedade para a certificação, que eu vejo isso como bastante importante. Mas eu vejo também que dentro desse aspecto da importância da certificação também, traz a questão do consumo consciente, né? Eu trago comigo essa questão, né, de consumir algo que realmente faz bem para a saúde, né? E eu consumo algo diretamente de um produtor que eu sei, porque com a certificação é possível fazer uma rastreabilidade daquele produto, né? Eu posso pegar um produto, seja numa loja, seja numa feira, ou seja até num mercado mais distante, mas eu tenho como fazer esse rastreamento, né, desse produto.
Isso aí, para a gente já finalizar, é um outro aspecto importantíssimo. No momento que eu compro, por exemplo, uma polpa de fruta e ela lá na embalagem orgânica, e lá na embalagem dela tem qual é o lote, a gente consegue saber todo o processo produtivo. Se for uma polpa de manga, por exemplo, a gente, dentro de um processo de certificação, a gente consegue saber quais foram as práticas agrícolas, quais foram os insumos utilizados, em qual lote que isso, em qual talhão de uma propriedade isso foi feito. Fábio, nós então, agora nesse segundo bloco, nós vamos. Gostaríamos que você tratasse mais especificamente do planejamento da propriedade rural para ser certificada. E, para isso, eu vou pedir ao Gessé que traga um exemplo de uma propriedade real, né, do que nós atendemos no nosso projeto, e para que como é que essa propriedade vai ser, vai se planejar, vai se organizar para essa certificação. Nós poderíamos utilizar como exemplo, nós temos duas comunidades, inclusive uma próxima à outra, que são, elas têm tanto tem a produção como tem a industrialização. Mas a gente vai tratar nesse momento mais específico da produção. Nós temos a comunidade de Matinha, que é a comunidade quilombola, no município de Souto Soares, e temos também a Morrinho de Baixo, que a Matinha trabalha com derivados de mandioca, eles produzem, e temos a Morrinho de Baixo, que trabalham com a industrialização de polpas de frutas, eles trabalham com frutas sazonais ali da região deles, né, onde eles estão inseridos, né? Então tem essas duas que a gente poderia seguir, que trabalham com polpas de frutas sazonais ali e a produção de mandioca, que é na comunidade de Matinha. Então tá. Só lembrando que a gente não vai falar de tecnologia de produção agroecológica, de produção orgânica, nós vamos falar da parte mais de preparo da propriedade para ser certificado, né? Então, a primeira coisa que a gente observa, que a gente precisa verificar, é o histórico da minha produção, né? O que eu produzia antes, como que era a produção, qual foi a última aplicação que eu fiz de algum produto proibido pela norma, né? Então esse é o primeiro aspecto, eu ter esse histórico de produção. Um outro aspecto importante são as minhas instalações, né? Que tem lugar que chama armazém, tem lugar que chama depósito, mas vamos lá, onde eu guardo os meus insumos, né? Onde que eu guardo, por exemplo, onde que eu guardo a torta de mamona que eu comprei para aplicar, né, para usar na minha lavoura, onde que eu guardo um determinado insumo, um outro insumo necessário a um controle de pragas, mas que seja a base de um extrato vegetal permitido nas normas. Onde que eu guardo o meu pulverizador, em termos de equipamentos, principalmente, né? Por quê? Porque muitas vezes em propriedades da agricultura familiar, às vezes a gente tem esses depósitos compartilhados entre diversos membros da família, né? E pela legislação, eu não posso ter estocado ao lado de um produto permitido pela agricultura orgânica, ele está estocado ao lado, na mesma prateleira de um herbicida, por exemplo, né? Que não, no mercado brasileiro ainda não existe nenhum com certificação orgânica. Não pode. Então, a mesma coisa, o pulverizador, né, que o meu irmão usa na lavoura de tomate convencional dele, não pode estar armazenado, não pode estar guardado junto do pulverizador que eu uso para aplicar um biofertilizante caseiro. Tá? Então, esse é um aspecto. Então,
eu tenho que saber logo se nessa propriedade vai ter os dois tipos de produção. Se eu vou produzir agroecológico, um determinado produto, e outro produto eu vou fazer de maneira convencional. Tá? Isso pode acontecer, desde que essas separações que eu expliquei antes, elas sejam feitas. O que não pode acontecer é, na mesma propriedade, eu produzir o mesmo produto sob as duas formas. Então, eu não posso, dentro da mesma propriedade, e aí a gente não fala propriedade, a gente fala unidade de produção, eu não posso ter, por exemplo, uma área de mandioca convencional e uma área de mandioca orgânica. Né? A gente ainda consegue, em alguns casos, abrir uma exceção. Eu estou me lembrando agora de um caso com um produtor de manga, né, que ele cultivava variedades diferentes. Então, o fruto é completamente diferente. Uma manga Palmer era completamente diferente da manga Tome. Então, a certificadora permitiu, por algum tempo, ter esses dois, ter um talhão orgânico e um talhão convencional. Mas, na prática, tem que se evitar isso aí, essa separação. Tá? Depois vendo isso, a gente precisa, dentro desse plano de manejo, o plano de manejo é o quê? É um planejamento, né? É como eu descrever o meu método de produção, tá? Como eu vou produzir. E aí, nesse plano de manejo, eu tenho que apresentar informações sobre conservação do solo, preservação ambiental e incremento da biodiversidade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter solo coberto, eu tenho que planejar como que eu vou fazer a cobertura do meu solo, como que eu vou fazer o manejo do mato nessa minha lavoura, como é que eu vou fazer os consórcios. Tá? Eu não posso usar fogo no meu sistema de produção orgânico. Como é que vai ser a questão da irrigação? Eu vou usar um método que requer pouca água, tá? E aí eu vou precisar de outorga, uma dispensa de outorga, senão eu não consigo o meu certificado, tá? Então, por exemplo, se eu fizer irrigação, né, por menor que seja a minha área, eu preciso apresentar para o organismo certificador, né, a outorga ou a dispensa de outorga. Isso é necessário. E aí, por fim, dentro dessa questão dessas práticas, agora que eu citei, um item muito importante e delicado é a questão de cultivo de elementos transgênicos dentro da propriedade. Eu tenho que evitar ao máximo, tá? E hoje, basicamente, a gente vê quase que milho, é muito difícil obter uma produção de milho que não seja transgênico, mas hoje a gente começa a ver algumas coisas a nível de ingredientes, aí entrando um pouco na parte de processamento, mas a gente vai falar isso no outro módulo, mas alguns ingredientes, algumas enzimas para facilitar os processos com origem transgênica, né? E na agricultura orgânica, transgênico ele é impedido totalmente a sua utilização. A gente já começa a fazer debates sobre a criação de animais domésticos, né, como cachorro, gato, por conta da ração ter traços de transgenia ali. E como é que é dado o tratamento para as fezes desses animais, né? Porque, por incrível que pareça, tem mercados exigindo que o produto não tenha traços de organismos geneticamente modificados, mesmo em produtos que não existam variedades transgênicas, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do guaraná. Não existe um guaraná, uma variedade de guaraná transgênico, mas tem mercados que estão exigindo de produtores de guaraná uma certificação, um atestado de que naquele processo de maracujá não tem organismo geneticamente modificado, por conta de possíveis contaminações. Tá? Então, isso é uma questão importante. Na produção de guaraná. Sim, por exemplo. Né? Não existe, por exemplo, uma variedade, como em soja. Soja tem variedades transgênicas.
né? Eucalipto tem variedade transgênica, algodão, né? Feijão, cana-de-açúcar. Agora mesmo eu estou com um cliente que a gente tem que a cana, as mudas da cana dele são próprias, mas ele tem que assinar uma declaração dizendo que aquela muda ele vem multiplicando desde o avô dele e que ela não tem nenhum evento transgênico naquela muda, porque já existe variedades de cana transgênico. Então isso é uma coisa que tem sido está sendo muito sensível, tá? E aí eu já entro no outro aspecto do planejamento. Eu não posso, no sistema orgânico de produção, fazer uso de sementes ou mudas convencionais, né? Não orgânicas. Todo o meu sistema tem que ser com mudas, sementes e mudas orgânicas. Qual que é o problema? Não existe no mercado, né, no comércio, uma semente de cenoura, por exemplo, orgânica. Quando existe, ou o preço é muito caro, ou não está disponível na minha região. O que é que eu faço? Eu tenho que comunicar ao organismo certificador que não existe disponibilidade dessa semente no mercado local, e se existe é muito caro, eu tenho que fazer uma justificativa. E aí eles vão me autorizar a usar uma semente ou uma muda convencional, desde que ela não tenha passado por nenhum tratamento químico. Então não pode ser uma semente tratada. Então isso é muito importante, porque muitas vezes, eu usei o exemplo da manga, muitas vezes a pessoa planta, faz uma lavoura de manga, vai fazer uma adubação verde com a semente, vai comprar essa semente de uma empresa, faz isso e não comunica ao organismo certificador porque que ele fez aquela prática com aquela semente convencional, e isso é uma não conformidade, porque a semente também é um insumo, né? Então, isso teria que fazer esse processo que eu comentei, pedir autorização, comunicar no mercado que não existe semente de leguminosa certificado orgânico, que eu estou pedindo permissão para usar uma semente convencional sem tratamento químico. Nas nossas comunidades, e eu acho que nessas comunidades que Gessé comentou, nós temos muitos produtores de hortaliças, né? E normalmente nossos produtores, nossos agricultores familiares, eles vão na loja, mas no comércio ali da sua cidade mais próxima, né? Que vendem aquelas latinhas, e assim, então, essas latinhas, essas sementes, elas não são autorizadas, a menos que eu solicite autorização da certificadora ou do grupo de SPG da qual eu participo. Eu tenho que comunicar essas sementes, né? Daí eu acho que é muito importante a gente alertar aos nossos agricultores e nossos beneficiários sobre esse aspecto. Existem algumas formas também de produzir a própria semente, né? Então, você conseguir produzir semente de alface, produzir semente de cenoura, não é tão simples, não é tão fácil, mas aqueles que conseguirem, eles precisam saber como guardar, como armazenar para reutilizar, não é isso? Como é que você vê essa questão das sementes? Acho que você traz uma questão bastante importante, né? Porque eu não vou poder dizer que meu produto é orgânico se eu não tiver uma autorização, né? E aí eu não sei como é que isso acontece, com a auditoria eu vou mandar para a certificadora, para a empresa, mas no caso de um SPG, provavelmente eu devo mandar avisar para o grupo e o grupo tem que decidir se pode, se não pode. Como é que é isso diante do mapa, por exemplo? Só para complementar isso. Uhum. Existem iniciativas aí, Fábio, de produção de mudas, sementes aí para atender esse mercado crescente aí da agricultura orgânica? Como é que está essa questão? Tá, vou respondendo primeiro, Gessé, que é mais rápida a pergunta. O maior produtor de sementes orgânicas hoje
é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MST, com a marca de sementes Bionatur. É o maior produtor de sementes orgânicas certificadas hoje do Brasil. Entretanto, eles produzem um volume muito pequeno que não consegue atender a demanda da agricultura orgânica brasileira. Inclusive, eu acho que se vocês trabalharem em regiões que têm potencial de produção de sementes de hortaliças, é um mercado que está aí carente de produtos, né? Não existe, não existe. Tá? Agora, como a Brígida está falando, não é porque não existe que eu vou plantar sem seguir o plano de manejo, porque eu estou falando de plano de manejo. No caso de hortaliça, que são plantas anuais, eu tenho que mandar dois planos de manejo por ano, ou seja, a cada 6 meses eu tenho que informar o organismo certificador, independente se é uma certificadora por auditoria ou se é um SPG, eu tenho que comunicar ao organismo certificador esse plano, né? Então, dentro desse plano, eu vou fazer uma lista das sementes que eu vou utilizar naqueles próximos 6 meses e eu vou indicar, né, que a semente de cenoura variedade tal, tá? Vou comprar tantas gramas, tantos quilos, e aí vou tentar comprar semente não tratada, tá? Que isso já existe bastante no mercado, a semente não tratada. Mas isso precisa ser feito, é um planejamento, é um plano de manejo orgânico, né? Então, você prepara, você comunica isso para a certificadora certamente ela vai autorizar você utilizar essa semente, porque sabe que no mercado não existe, porque são as próprias certificadoras, os próprios SPGs que certificam quem produz a semente também. Né? Então, eles sabem que não tem produtor de semente certificado, mas nem por isso precisa deixar de ser comunicado. Por quê? Porque lembra que no último bloco a gente falou rápido de rastreabilidade, acho que cortou, não sei, que a Brígida falou assim, qual é a importância da certificação? A importância é você ter uma garantia da procedência daquele produto. Né? Então, eu tenho que saber qual foi a semente que você plantou. Né? A certificadora ela tem que estar isso, porque a certificadora e o SPG é um parceiro do produtor nessa comunicação para o mercado. Então, eles têm que, junto, conhecer o que foi feito naquela unidade de produção. Porque caso aconteça algum problema de contaminação, a gente pode estar verificando onde que foi a falha. Por isso que eu falo também que certificação é um processo de gestão. Auxilia muito num processo de gestão. E aí, gente, eu já entro também no outro ponto que a gente pode ir tocando, que são os registros. Né? Hoje, a certificação, tanto o SPG quanto por auditoria, é baseado muito em documento. Tá? Os auditores fazem visitas, os inspetores fazem visitas em campo, mas muita coisa é baseado em documento. Por quê? Uma inspeção não vai estar diariamente dentro da propriedade. Né? Então, todo dia, um cara que produz hortaliça, todos os dias ele está semeando alguma coisa. E como é que a gente comprova, como que ele evidencia que no dia 6 de junho ele plantou tantos canteiros de cenoura através de registros. Então, os registros são importantes. Né? Então, ele tem um registro da aquisição dessa semente, e aí é importante ele ter a nota fiscal, porque aí ele vai evidenciar que ele comprou uma semente sem tratamento químico. Tá? Ele vai ter, então, um registro de compra desse insumo, atrelado a uma nota fiscal. Ele vai ter um registro, um diário de campo, onde está lá escrito que no dia 6 de junho ele plantou 2 canteiros de 20 metros quadrados cada um, com cenoura, e a semente daquela cenoura que ele está indicando que plantou, ela tem uma relação com aquela nota fiscal de compra que ele teve, e por aí vai. Aí a gente começa esse processo todo de conhecer o que está fazendo e se está adequado com a legislação, com as normas. Tá? Mas esse é um ponto muito sensível, muito importante, que muitas vezes muitos produtores esquecem. Né? Eu já tive produtor
que quase perde a certificação porque foi fazer um quebra-vento com banana, né? Comprou as mudas de um viveiro, as mudas de bananeiras de um viveiro, plantou e esqueceu de comunicar para a certificadora isso. Então, é a mesma coisa, ele é um insumo, né? Ele entrou com um produto diferente dentro do seu sistema de produção. No caso, foram mudas de banana. Então, ele levou o que a gente fala uma não conformidade. Ele cometeu um erro, né? Ele cometeu um desvio da legislação, da norma. Tá? Vocês têm mais alguma questão sobre muda, sobre semente? Então, tem uma questão que eu acho interessante também, que você comentou aí, né, que ela usou como barreira. Então, acho que seria interessante, dentro desse planejamento também, como é que eu me organizo se eu tenho a minha propriedade, né, eu tenho aqui meio hectare que eu planto minha roça, ali eu tenho de tudo, tem banana, tem mandioca, tem pocã, tenho, né, meu quintal agroflorestal, que é uma realidade aqui na nossa região também, né? Mas o meu vizinho que está ao meu lado, que divide a gente, é uma cerca, ele não tem preocupação, ele joga lixo, ele usa mata-mato. Você sabe o que é mata-mato, né? A gente chama aqui na região de mata-mato o Roundup, né? Então, como é que é? Como é que fica essa situação? Se o meu vizinho não tem a mesma consciência que eu? Bom, o fato de vocês ter um vizinho que é convencional e você está cercado por vizinhos convencionais não impede de você ser um produtor orgânico certificado, desde que você tome os cuidados. Vamos lá, vamos partir do princípio. Você decidiu produzir de uma forma diferente, né? Você fez essa decisão e você decidiu seguir um determinado regulamento, né? Então, quem tem que buscar uma adequação é você, né? Em algumas situações, o pessoal comenta assim, poxa, mas não tem como eu exigir, porque eu sou orgânico, eu exigir que o meu vizinho deixe uma faixa do terreno dele sem pulverizar? Não, ele tem todo o direito de pulverizar o herbicida até na cerca, né? Porque ele não está fora da lei, né? Não existe uma lei que proíbe o uso do agrotóxico, por exemplo. Existem regras para o uso, né? Mas aí você tem que buscar formas de evitar a contaminação da sua área, né? E aí nós temos duas possibilidades. Uma é a barreira, você pode formar uma barreira, criando algo que impeça a deriva desse produto que o vizinho pulveriza para dentro da sua lavoura, e essa barreira pode ser, normalmente, uma barreira vegetal, pode ser uma cerca viva, pode ser uma barreira vegetal, de uma faixa de vegetação nativa que você tenha no seu terreno. E tem a segunda opção, para quando a sua área ela encosta na área do vizinho, que você não tem a possibilidade de fazer essa barreira. É de você criar dentro da sua área, dentro do seu terreno, uma faixa que a gente chama de faixa de bordadura. Nessa faixa de bordadura, você vai fazer todo o seu manejo orgânico, porém, você não vai comercializar esse seu produto como um produto orgânico. Você vai comercializar ele como um produto convencional, admitindo que ele possa estar contaminado por uma deriva de um produtor vizinho, tá? E é muito importante esse aspecto, porque muitas vezes as pessoas se preocupam com uma pulverização, de uma contaminação vir pelo ar. Mas a gente tem visto casos também de ter contaminação vinda pelo solo, né? Às vezes a enxurrada do vizinho sai do vizinho e vem para dentro do seu terreno. E aí ele está trazendo resíduo tanto de agrotóxico como de fertilizante também, né? Então tem que criar um mecanismo de desviar esse enxurro, desviar essa água, né? Agora, você vai fazer isso porque a norma
Exige, sim, mas com o objetivo de proteger a integridade do seu produto orgânico, né? Você vai fazer isso com esse objetivo de manter a qualidade orgânica do seu produto, tá? Tem perguntas sobre isso? Porque eu já lembrei de um outro tema também aqui relacionado à contaminação. Sim, pode falar, Fábio. O que eu ia falar outra coisa é o seguinte, por exemplo, vocês estão falando de hortaliças, né? Aí a questão da gestão da água. A fonte dessa água que eu capto para irrigar a minha horta, né? O meu pomar. Qual que é essa fonte? É uma nascente? É um rio? É um poço? Como é que está a qualidade dessa água? Então, hoje, as certificadoras e os organismos SPGs também têm que ficar muito atento a isso, né? Porque o que eu quero, no fundo, é evitar os riscos de contaminação. Então, se eu estou captando essa água no rio, como é que está a qualidade dessa água? Será que ela não tem resíduo de agrotóxicos? Né? Uma análise multiresidual hoje de agrotóxico, ela é caro, muito caro, mas às vezes a gente consegue de uma entidade patrocinar, uma prefeitura, né? E é importante isso, porque se eu sei que aquela água que eu estou irrigando tem contaminantes, eu preciso trabalhar com os vizinhos, né, para evitar isso, porque isso é uma questão de poluição ambiental. Né? A água do poço que eu capto, qual que é a qualidade dessa água? Né? Então, isso é importante, aí, principalmente quando a gente trabalha com hortaliças. Né? Fábio, eu acho que nós estamos caminhando aí para concluir um bloco, e acho que o que você acabou de falar é importante, que vai também estar relacionado com os princípios, né, do porquê que você está produzindo orgânico, agroecológico, né? É só por causa do mercado, a gente tem falado um pouquinho de mercado, mas é importante fazer essa ressalva da ideologia do porquê de produzir orgânico, né? Então, assim, quando você fala de proteger o seu terreno, não é apenas, né, se adequar à legislação, mas sim porque você está preocupado, né, com a qualidade daquilo que você produz, né, com o seu terreno, com a questão que a gente falou no início, do consumo de produtos, né, mais saudáveis, mas também tem todo um contexto ambiental, ecológico ali, né, no meio que nós estamos inseridos, né? Então, a gente percebe que existem muitas iniciativas que são mais mercadológicas, né? Mas também a gente referendar isso da ideologia do porquê de produzir orgânico, agroecológico, né? Exatamente. A agricultura orgânica, ela parte de pessoas que pensaram, do ponto de vista filosófico, uma agricultura diferenciada, porque percebiam que a agricultura convencional não estava sendo boa para o corpo, né? E algumas correntes também, essa agricultura não estava sendo boa também para o espírito, né? Então, a base filosófica ela é importante, mas eu ressalto que essa atenção, esse cuidado tem que ser visto até tanto quanto para quem também tem uma visão apenas mercadológica, tá? Imagina um grupo de pequenos produtores que consegue fazer vendas para uma rede de varejo de supermercado e um lote desse produto, uma pessoa que consumiu esse produto in natura, por exemplo, contaminou e ela quis investigar por quê, e aí ela descobre que tinha resíduo de um produto, e aí esse lote volta, o cara vai ter que indenizar essa consumidor, vai ter que indenizar o supermercado. Então, até para aqueles que têm uma visão meramente comercial, esse cuidado também com a questão aí de contaminação e de resíduo, ele tem que ser muito grande, né? E cada vez mais, tá, se testam resíduo de produto químico nos alimentos. Eu falo isso porque até no mercado convencional cada vez se testa mais resíduo de produto químico, inclusive no convencional, né? Ok. Sem dúvida. Ok, Fábio. Então, mais uma vez, a gente te agradece em nome
dos agricultores familiares do lote 6, né, do Bahia Produtiva, que a CEFORC atende. A gente agradece aí sua participação, sua entrevista, esse bate-papo, e com certeza vamos convidar você para mais vezes. Obrigada. Ok, Eu que obrigado. agradeço e fico à disposição. Vamos voltar depois falando sobre a questão da certificação da agroindústria, né? Eu acho que você tem aí um papel para contribuir com a gente nesse outro tema, né? Excelente. Muito obrigado pela oportunidade. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.